Amém, gente? Eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Gálatas. Do capítulo 5. E no versículo 22. Vou pedir um pouquinho mais de retorno aqui para a nossa equipe querida. Só um pouquinho de retorno mais. Diz assim, gente, Gálatas 5, 22, fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. No começo do ano passado, nós começamos o ano com uma série chamada Vida Plena. E naquele início de série, eu fiz uma metáfora não uma metáfora, uma análise dos contos de fadas. E não sei quem lembra, quem estava aqui. Eu vou tentar recapitular rapidinho isso, porque eu acho que é um gancho legal para a gente começar hoje. Se você olhar para os contos de fada clássicos, que geralmente têm origem na Idade Média, você vai perceber que são contos da fome. O tema central ali era fome. Você lembra de Chapeuzinho Vermelho? Por que vão mandar uma criança por uma mata perigosa, por uma floresta perigosa, para levar doce para a vovozinha? Porque a vovozinha está com fome. Só que ela, no meio do caminho, corre o risco de ser devorada por um lobo que também está com fome. Todo mundo está com fome. E acaba que antes dela chega na casa da vovó, o lobo faminto devora a vovó. Depois devora a Chapéu na versão original. Tem versão que muda, né? Enfim, está todo mundo com fome. Lembre, por exemplo, de João e o pé de feijão. É sobre fome, é uma família pobre que está com fome, só tem uma vaquinha. E aí João leva a vaquinha por ordem da mãe à feira para conseguir dinheiro e comprar outros alimentos. Na feira, João é enrolado. Um cara diz a ele, em tese enrolado, o cara diz a ele que tem feijões mágicos. E ele troca a vaquinha da família por 5 feijões mágicos. Imagina o menino voltando para casa. Maninha fez um grande negócio. O quê? Sua miséria. Depois o baiana. Você é maluco, João? Diz que a mãe revoltada pegou os feijão de João, rumou-lhe pela janela. João triste, foi dormir também. Mas no dia seguinte, nasceu um pé de feijão gigante que cortava as nuvens. E aí João subiu pelo pé de feijão, lá em cima tem um gigante, e o gigante tem uma galinha, olha que é sobre comida, que bota ovo de ouro. E João rouba a galinha e você conhece a história, mas está todo mundo com fome também. A mais macabra é João e Maria. Porque João e Maria fala da história de pais, no original são pais, depois tiraram a mãe e botaram a madrasta para aliviar. Mas no original são os pai e mãe, que estão passando uma crise terrível, não tem comida em casa, e eles vão largar os meninos de propósito na floresta para eles se perderem, para não ter que dividir o rango com eles. Só que aí os meninos são espertos e fazem uma trilhazinha de pedra e conseguem voltar para casa. Mas tem um dia lá que eles vacilam, em vez de fazer trilha de pedra, faz trilha de farelo de pão.
Os passarinhos também têm fome. Comem o pão, eles se perdem. E perdidos na mata, eles vão encontrar uma casa de doce. É sobre comida. E na casa de doce mora uma bruxa faminta e canibal. E a bruxa, ela quer comer os meninos. Você conhece aquela história toda, né? É sobre fome. E por que, gente, tanta coisa sobre fome? Porque fome de comida era o grande tema da Idade Média. E os contos de fada, eles refletem os valores da época, a cultura da época. O que os pais queriam ensinar para os filhos. E o tema central era fome. Mesmo países ricos, na Idade Média, passavam fome muitas vezes. Tinha uma crise agrícola, tinha uma seca. Espanha, na França, na Itália, milhares de pessoas morriam de fome. Ok? E isso está sendo trabalhado ali. Só que nesse aspecto a humanidade teve uma evolução. Então, hoje tem muita comida no mundo. Ainda há lugares onde se morre de fome? Sim, mas não porque falta comida no mundo como faltava antes. Hoje quem morre de fome morre por uma questão de não chegar o alimento em quem precisa. Por uma questão de logística, de política, de egoísmo. Mas comida tem de sobra. Tanto que hoje se morre muito mais de excesso de calorias do que de falta. Hoje se morre mais de obesidade, se morre mais de diabetes do que de fome. Então, observe que se o grande desafio humano hoje não é comer, a fome muda. Se a fome não é mais física, ela vai se aprofundar. A gente agora vai para necessidades mais profundas. O Titãs já cantou sobre isso, né? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente não quer só bebida. A gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer felicidade. Então, se você olhar, por exemplo, para os contos de fada do nosso tempo, eles não são só mais sobre gente faminta, é sobre outra coisa. Por exemplo, eu vou dar alguns aqui. Eu gosto de tudo isso, gente. Eu tenho filhos, crianças, eu dou desculpa que é por causa dele, mas é o que gosto mesmo de assistir. Por exemplo, Shrek. Shrek é o inverso das histórias antigas. As histórias antigas era a princesa pobre, tipo a Cinderela, que vai ascender para o palácio quando encontrar o príncipe. Shrek é o inverso. É a princesa rica que vai largar o palácio para ir para o pântano, porque encontrou amor de verdade. Porque agora o retrato não é mais de uma fome física, é de uma fome mais profunda, de uma fome do coração. O Rei Leão, que eu acho que é minha favorita. O Simba, ele vai se embrenhar pelo deserto da savana ali, se embrenhar pelas matas, e ele, para se encontrar, para lidar com a culpa, para se redimir. Ele é um leão que vai estar feliz comendo inseto com timão e pumba. Lembra? Viscoso, mas gostoso. E o que vai mudar a vida dele agora não é mais comer uma zebra, mas é cantar Hakuna Matata, um bom louvor. Os meus problemas eu vou esquecer. Então não é mais sobre comer, é sobre redenção. É sobre uma outra fome da alma, sobre sentido, sobre propósito. E gente, tem um que é um fenômeno. Eu tive final de 2013, tive ano passado também, mas tive 2013 especialmente lá no Disney, meu irmão mora lá. E aí é impressionante, você vai num parque da Disney, aí vem os personagens todos, e as crianças gostam, mas assim, tem uma dupla que quando chega, rouba a cena. As tais de Anna e Elsa. Meu amigo, tanto que botam elas no final. É o ápice das apresentações. É Anna e Elsa. Elas geram mais emoção do que o Mickey, do que a Minnie. E o Frozen, ele retrata bem essa mudança de perspectiva no nosso tempo. Porque no Frozen nós temos meninas que são princesas, que são ricas, mas que têm fomes profundas no coração. A Elsa tem uma fome de pertencimento, ela tem uma fome de identidade, se sente sufocada,
que tem fome de liberdade, né? Tanto que a música que marcou Frozen é Livre Estou, né? Livre Estou, ou eu vou embora, porque é uma busca de liberdade, de autenticidade. A Ana vive encastelada, mas vive também isolada, e o grande sonho dela é encontrar um amor verdadeiro, né? Por uma vez na eternidade. Eu sei tudo, meu amigo. Então observe que mudou. Você percebe como é diferente? Percebeu? Como de João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. A gente está em outro tipo de fome. Ok, gente? Pastor e Bíblia vem que horas agora? Essa conversa aí de Disney, eu vim para ver Bíblia. Agora. Observe como um homem, há 3.000 anos atrás, muito antes do Titãs cantar Não Queremos Só Comida, muito antes dos desenhos modernos da Disney, um homem há 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, chamado Jesus, num tempo em que havia mais fome do que até na Idade Média. O tempo de Jesus é período antigo, a Idade Antiga, Império Romano, tinha fomes terríveis. No Império Romano tinham fomes catastróficas. Na capital, Roma, era um pouco melhor, fluía mais, mas nas províncias, terríveis. Uma vez ele estava pregando para uma multidão na Galileia, o interior da Judéia, e ficou tarde, passou do horário, e o povo ali com ele, por horas e horas, ele curando, ensinando, fazendo maravilhas. Mas como ficou muito tarde, não tinha mais onde o pessoal comer. Ele ficou compadecido e falou, antes de mandar eles embora, eu quero alimentá-los. Comunicou aos discípulos isso, loucura, a gente não tem comida para essa galera toda. Ele falou, o que é que tem? Tem 5 pães e 2 peixinhos, você conhece a história. E ele vai saciar a fome física de uma multidão. Só homens registrados eram 5.000, fora mulheres e crianças, devia dar mais de 10.000 pessoas. Quando ele faz isso, em João capítulo 6, ele mata a fome dessa multidão. O texto vai dizer que no dia seguinte o povo está tudo atrás dele. Espalhou o boato que tem um cara aí que tem o bolsa pão, o bolsa peixe. E a galera está decidida que ele tem que ser o rei dos judeus. Porque esse cara que dá pão, que dá peixe, tem que ser o nosso rei. E vão atrás dele em busca de mais pão. Pegam um barco, atravessam o mar da Galileia, uma galera atrás dele, caçando ele. Quando acham ele, dizem, Senhor, finalmente, estamos atrás do Senhor desde ontem. E aí ele fala assim para todos eles, vocês estão me buscando porque comeram pão. Porque vocês querem mais pão. Mas eu digo a vocês, não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalhem pelo pão vivo que o Pai pode dar, que eu vou dar a vocês. Pelo pão do Espírito, pelo pão que mata a fome. Ele fala assim, se você comer esse pão, você não terá mais fome. Então observe que ele está dizendo há 2.000 anos atrás que existem fomes mais profundas no homem do que a fome física. Existem fomes espirituais. Existem fomes emocionais. E ele está dizendo, eu quero matar esse tipo de fome em vocês, mais do que a física. Contem com a minha graça. Ele disse isso em Mateus 6,31, não fiquem preocupados que vamos beber, que vamos comer. Busquem o reino e o Pai vai cuidar do básico para vocês. Mas venham buscar o que é mais profundo. Eu quero curar as carências mais profundas do coração de vocês. Nós cantamos aqui uma música que fala sobre isso. O encontro de Jesus com uma mulher samaritana na beira de um poço. João capítulo 4. E essa mulher é abordada pelo Senhor. O Senhor pede água para ela. Ela fala, como você, sendo judeu, não tem vergonha de pedir água para mim, que sou samaritana, porque eles não se falavam. Homem não falava com mulher direito assim. Ainda mais um rabi, um mestre judeu com samaritano. Está tudo
mal encaixado ali para aquela mulher, e ela acha aquilo estranho. Mas o Senhor fala para ela: se você soubesse quem está lhe pedindo, você me pediria e eu te daria uma água viva. Ela fala: água viva? Você não tem nem balde para tirar, você está pedindo a minha. Que água é essa? Ele falou assim: essa água aqui, quem toma volta a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede na vida. Porque de dentro dele vai brotar um rio, aleluia, de águas vivas. Eu falei: então me dê dessa água, a mulher falou. Quando ela falou: me dê dessa água, ele começa a tocar num sintoma de sede da alma dela, num sinal de sede da alma dela. Ele fala assim: você quer? Então chame seu marido. Ela fica envergonhada: não tem um marido. Ele falou: você falou bem, você não tem, mas você teve 5, né, Binha? Tentou bastante, né? E o que você tem agora não é seu, é um rolo. Ele expôs uma sede da alma dela, uma sede de amor, uma sede de romance, uma sede de família. E ela fica impactada: Senhor, e aí, o que é que eu faço? E ele começa a ministrar a palavra para ela. E aí, quando ela fica tão impactada com o que ela ouve, que o texto diz em João 4:28, que ela larga o balde, aleluia, e corre para chamar mais gente para ouvir ele. Porque ela começa a perceber que existe uma água que mata sedes mais profundas, que existe um pão que mata a fome mais profunda. Mas o que de fato é isso? Em João capítulo 7, o Senhor estava em Jerusalém, e era a festa, e naquela festa eles esperavam a chuva, e ele começa a falar para as pessoas: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Aí no versículo 39, o evangelista João nos explica sobre o que ele está falando. Ele diz assim: e ele estava falando sobre o Espírito Santo que ele iria dar aos que crescem nele. Então, na verdade, quando Jesus nos fala de nos dar um pão que nos alimenta profundamente, de nos dar uma água que nos sacia profundamente, ele não está falando de uma coisa abstrata, porque às vezes fica meio abstrato: no Jesus te alimenta, Jesus mata a sua sede, Ele mata a sua fome, Ele cura a sua carência. Sim, e como? Objetivamente, como? João responde: quando ele disse que daria água a quem tem sede, e que espero que você tenha sede de coisas profundas. Quando ele disse que daria água para quem tem sede, João disse que ele estava falando sobre o Espírito Santo. Então, objetivamente, um espírito, que é uma pessoa espiritual, entra no corpo daquele que crê em Jesus. E esse espírito, esta pessoa, que é o próprio Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Como assim, pastor? Eu fico confuso com isso. Deus é o Pai, Deus é Jesus, Deus é o Espírito Santo. Gente, ninguém entende perfeitamente isso não. Isso foge da nossa compreensão. Mas assim, o que a gente pode explicar de maneira bem simples é que Deus é 3 pessoas. Entende? Observe que eu não disse que Deus são 3 pessoas. Eu disse no singular. Deus é um só. Deus é 3. Ok? Agora, se eu inverter, eu posso dizer: os 3 são Deus. Entende? Quem é Deus? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Isso é Deus. Quando você pensar em Deus agora, pense em 3 pessoas que juntas formam um Deus. Deus é 3 pessoas. É o que a Escritura nos diz. Ok? E
a promessa do Pai, que enviou o Filho, foi nos fazer filhos, como? Gerando em nós a natureza dele, a vida dele, pela presença do Espírito em nós. Então os três trabalham para nos acolher. O Pai coordenando o processo, enviando o Filho vindo e morrendo em nosso lugar e se tornando intercessor junto ao Pai, e o Espírito Santo operando a obra de Deus em nosso coração. Mas objetivamente o que acontece dentro de nós é que um Espírito entra em nós. E eu sempre gosto de falar que às vezes eu fico um pouco impressionado negativamente com a nossa falta de percepção disso. E às vezes pessoas de outras vertentes religiosas, eu falo com todo respeito, mas eu tenho que dizer que se eu sou cristão é porque eu creio na teologia cristã. Então, se eu creio na teologia cristã, eu necessariamente discordo de alguns pontos de outras teologias, senão eu era de outra religião. E eu fico um pouco negativamente impressionado como, às vezes, em outras religiões, parece que as pessoas têm mais consciência do que significa isso do que a gente. Como parece que às vezes a gente pensa numa energia, a gente pensa uma força que vem sobre mim. A gente pensa num conceito meio abstrato de unção, a unção, o poder de Deus, a energia de Deus. Não, gente, existe sim o poder de Deus, a unção é um símbolo, mas o que de fato, objetivamente acontece, é que um espírito, uma pessoa, entra em você. Você agora não está mais só. Tem uma outra pessoa que não é você, atenção. Tem uma pessoa que não é você dentro de você. Então, em outras religiões, eles entendem muito bem isso. A pessoa vai lá, faz o trabalho, não sei o que, papapá, entrou em mim, o guia tal, não sei o que. E ele entende isso. Que eu tenho agora uma outra personalidade dentro de mim. Tem uma outra força dentro de mim. Capaz de mudar até a minha personalidade, de me influenciar, de me levar para outros caminhos. Então é necessário, para ter uma vida com Deus, que você entenda isso, que você passa a ter agora dentro de você uma pessoa que não é você. E se uma pessoa que não é você mora em você, o que é que vai acontecer? Ela vai gerar coisas novas, coisas que não são suas, coisas que são dela. Ela vai gerar gostos novos. Ela vai ter uma capacidade de raciocínio nova. E essa pessoa que vai entrar em você, para a glória de Deus, é a mais poderosa do universo. João diz em 1 João: não tenham medo do diabo, porque maior é o que está em nós. Então, em Efésios, quem gosta daquele versículo, por exemplo, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos? Quem gosta daquele texto? Efésios 3:20. Continua o texto. Ele fala assim, pelo poder dele que habita em nós. Esse poder que habita em nós, ele é tão grande que ele é capaz de fazer mais em mim do que eu até imagino. Eu nem imaginava que eu podia fazer isso. Gente, por exemplo, eu estou aqui pregando, já falei para vocês várias vezes que eu sou gago. Eu não imaginava que eu podia pregar. E às vezes quando eu desço isso daqui, eu não estou tão consciente, eu vou falar sobre isso agora. Às vezes, enfim, vou explicar daqui a pouco. Eu estou ficando gago, estou ficando nervoso. Eu desço e não estou andando tanto no espírito, às vezes, tão consciente disso, eu vou explicar isso daqui a pouco. Eu me acho completamente sem graça. Fico até constrangido. Porque a pessoa vê assim, não, esse cara, ele falando lá em cima, ele é massa. Vou me aproximar dele, eu estou aqui. Pensa um cara sem graça. Aí eu digo, não senhor, então, toma conta aqui. Você tem que entender que esse espírito, ele gera em você coisas que não são naturais suas, são naturais dele. Amém, gente?
sentimentos novos, capacidades novas, pensamentos novos. Aleluia. Paulo diz que o espiritual começa a compreender as coisas do Espírito, porque tem dentro dele a mente de Cristo, que é a presença do Espírito Santo. Ele discerne coisas que ele não era capaz de discernir antes. Ele lê um texto aqui, de milhares de anos, e aquilo salta aos olhos dele, porque há um Espírito que foi o inspirador do texto, que comunica dentro dele a verdade do texto. As coisas possam ter outro significado, porque agora tem uma pessoa dentro dele. Ok, gente? E essa pessoa vai dar esse fruto maravilhoso que nós lemos juntos em Gálatas 5, que é o sonho de consumo de qualquer pessoa. Se lermos aqui a lista do fruto do Espírito, como nós lemos, gente, é no fundo, o que todos nós queremos viver. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, capacidade de fazer o bem, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma vida plena, é uma vida cheia da graça de Deus. Aí eu te pergunto, como é que a gente faz para dar esse fruto do Espírito? Paulo explica nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Andem no Espírito. E aí a pergunta é, o que é de fato andar no Espírito? É empreender um esforço para que eu, Diogo, produza essas coisas aqui. Nossa, eu não amo, mas eu vou amar. Não vou. Se a Bíblia manda, eu vou. Vou me preparar, eu tomo meu pré-treino, meu amigo, hoje eu vou amar daquele jeitão. Não. Ao contrário. Se eu tentar, Diogo, dar esse fruto aqui, eu vou me frustrar. E mais, se eu pensar que estou conseguindo, eu vou me orgulhar e vou estragar tudo, porque o orgulho é o fermento da carne. Na verdade, Paulo fala o contrário. Se você ler Gálatas 3:3, ele vai falar o seguinte: gente, vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio, ou seja, andar pelo Espírito não é andar pelo esforço próprio. Ele vai construir isso em Gálatas 4 também. Olha, quem tenta no seu próprio esforço é como Agar, que gera a obra da carne, gera Ismael. Mas quem anda pelo Espírito é como Sara, que não tem força para gerar porque é idosa e estéril, mas pelo poder de Deus gera o que vem de Deus, o Isaac de Deus, a promessa de Deus. Então Paulo está dizendo, na verdade, que dar o fruto do Espírito, meus irmãos, é sair da frente para o Espírito Santo tomar o controle da sua vida. É parar de confiar em você e confiar nele. É confiar nessa outra pessoa que mora em você. Então eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não posso. Então o que é que eu faço? Eu digo: Senhor, toma o controle da minha vida. Eu me encho do Espírito Santo, é o que ele vai dizer em Efésios 5,16. Enchei-vos do Espírito. O que é se encher do Espírito? Se você é filho de Deus, você já tem o Espírito Santo. Romanos 8,14. Você já tem o Espírito Santo. Entretanto, ser cheio do Espírito é essa vazão que damos ao Espírito para controlar a nossa vida. Beleza, tá lindo, Diogo, então eu quero que ele controle a minha vida, eu quero que ele dê o fruto que eu não posso dar, eu quero que ele produza o que eu não posso produzir, que ele gere o que eu não sei gerar, eu quero muito. O que é que eu faço para isso acontecer? Me diga, o que tiver que fazer eu faço. Agora você me convenceu. Como é que tem que fazer? Qual é a campanha? O que é que a gente tem que fazer? Vamos fazer uma penitência aí, subir uma escadaria, dar uma oferta. Vamos fazer alguma coisa para a gente conseguir isso. Não, ouça uma coisa. Se você conseguir isso por um esforço seu, você vai se orgulhar.
Você só consegue isso não se esforçando. Como? Que loucura é essa? Preste atenção. Quando aquela multidão veio pedir a Jesus pão, ou buscar em Jesus, mesmo que implicitamente, pão, e o Senhor os revelou: vocês querem pão? Trabalhem pelo pão eterno, pelo pão vivo. E aí, eles perguntaram: sim, que trabalho é para a gente fazer? Para a gente receber esse pão vivo, esse pão do céu. A gente quer, mas que trabalho, que esforço nós temos que fazer? O Senhor vai dizer para eles: o trabalho que Deus quer de vocês é um só: que creiam naquele que Deus enviou. O trabalho de vocês é o trabalho de confiar em mim, é o trabalho de descansar em mim. O seu trabalho é não me atrapalhar. Diga alguém assim: o seu trabalho é não atrapalhar, baby. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Ó, tem uma virgem que mora em Nazaré, na Galileia. O nome dela é Maria. Aparece um anjo chamado Gabriel, Lucas capítulo 1, e fala para ela: você foi agraciada. O que é agraciada? É alguém que vai receber graça. O que é graça? É algo que você não conquistou, mas que Deus quer te dar porque Ele é bom. Amém, gente? Você não conquista a graça, você recebe a graça por bondade divina. Salve agraciada. Você foi escolhida para gerar Jesus. E isso é uma grande ilustração do que é feito em nossa vida. Porque na verdade gerar o fruto do Espírito é gerar Cristo em nós. E ela fala: você foi escolhida para gerar o Messias, o Salvador, para gerar o Cristo. Mas o que ela fala? Ela diz o que nós temos que dizer: eu não sou capaz. Eu nem sequer sou casada ainda. Eu nem sequer tenho relação matrimonial ainda. Eu sou virgem. Como eu vou produzir? E aí o anjo fala: não, você não vai produzir. É justamente por você não poder produzir que você foi escolhida. O que acontecerá é que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aí olha o que ela fala: cumpra-se em mim a palavra de Deus. E que esforço ela vai fazer? Nenhum. Ela só vai acreditar. Aí ela vai descer para visitar Isabel, sua prima. Quando ela vai entrando na casa de Isabel, nesse mesmo capítulo 1 de Lucas, Isabel é tomada pelo Espírito e começa a profetizar sobre Maria. E ela fala assim: bendita é aquela que creu que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Qual foi o trabalho de Maria? Crer. Confiar na palavra de Deus. Confiar na obra do Espírito Santo. Confiar que o Espírito Santo estava fazendo algo dentro dela. Ela não tinha que se esforçar para gerar. Só tinha que confiar. E crer que tem algo sendo gerado dentro dela. Ela tem que crer agora que Cristo está dentro dela. Ela tem que se mover como se Cristo estivesse e de fato estava dentro dela. O que é que você tem que fazer para que o Espírito Santo tome o controle da sua vida? Simplesmente acreditar que Ele está na sua vida. E começar a se mover, não mais como você, mas se mover como alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu já falei: como é que eu tenho coragem? Eu sou tímido e gago. Como é que eu tenho coragem de subir aqui e pregar? Vou explicar para vocês. Eu chego aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Meu Senhor, vou ter que pregar de novo hoje. Eu sabe que eu sou gago.
Senhor, lá vai o gago, toma o gago, Senhor, toma o gago agora, Jesus é com o Senhor agora. Aí quando eu chego aqui, eu estou crendo que o Espírito Santo está usando a minha boca. Aí então você tem dupla personalidade? Não, só tem uma, a minha é um fracasso. A outra é Ele. É o que Ele gera em mim. Então você precisa acreditar na obra do Espírito Santo na sua vida. Então quando Paulo diz andem pelo Espírito e não pela carne, ele está dizendo isso. Andar pela carne é andar confiando em si mesmo. E como quem confia em si mesmo é orgulhoso, vai produzir o quê? A obra da carne, briga, facção, contenda, disputa, inveja. Porque, vou dar outro exemplo, digamos que eu subo aqui me achando, vou arrebentar hoje, eu sou o cara. Aí eu comecei a pregar aqui, deu uns iriguindu em alguém aqui, o cara foi embora. Esse miserável foi embora da minha pregação, velho. Já estou com raiva já. Entendeu? Aí alguém cochilou, disse, miserável. Já estou com raiva, estou frustrado, já estou amargo. Eu estou brigando, eu estou me comparando. Será que a pessoa que pregou aqui na quarta-feira passada foi melhor? Entendeu? Eu estou na carne. Entendeu não? Me quebrou. Vou explicar só isso e vou terminar. Quem anda na carne, gente, sempre anda no orgulho. Qual é a matéria-prima da carnalidade? O orgulho, a autossuficiência. A confiança em si mesmo. Que gera o que? Disputa, insatisfação, amargura, ingratidão. Nunca está bom o suficiente, porque eu quero mais reconhecimento, eu quero mais aplauso, eu quero mais, sabe? Ao contrário, a confiança no Espírito é o contrário. Eu sei que eu não tenho nada, que tudo vem da graça dEle. Então, na verdade, qualquer coisa positiva que acontece, eu atribuo a ele, digo, rapaz, olha o que ele está fazendo, e fico grato por participar. Você entende? Então, por que a gente se frustra? A gente não consegue dar o fruto do Espírito, porque você quer estar no controle. Você quer ter sucesso, você arrebentar, você ser uma bênção, você ser maravilhoso, mas não é sobre você. É sobre Jesus em você. Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você entende? Então quando eu tenho essa consciência, eu sou capacitado para falar, para amar, para dar esse fruto aqui, ó, de paciência, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Por quê? Porque isso é o fruto do Espírito. Só para você entender, no versículo 19, Paulo fala sobre obra da carne. Sabe o que é obra no grego aqui? Ergon. Lembra do que é ergon? De ergonometria? Esforço, trabalho. Quando eu vou trabalhar na minha força, é carne. Ergon, obra da carne. Mas o que é do Espírito é fruto dele, não é meu esforço. Você entende? É Ele quem faz. E como eu sei que é Ele quem faz, eu dou atributo toda a glória a Ele. Tiago 4,17. Não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. Então você quer saciar a fome mais profunda da sua alma? Você precisa do fruto do Espírito. Ele é quem vai te dar amor, alegria, paz, para você viver contente em qualquer situação. É o que Paulo diz em Filipenses 4,13. Eu sei passar por qualquer coisa. Sei estar exaltado, sei estar abatido, sei ter abundância, sei não ter quase nada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como viver assim, com essa força, com essa alegria? Não é que você não vai ter tristezas, você não vai ter dores, vai ter. Uma força do Espírito dentro de mim, que faz com que o que é negativo no fim seja positivo. Isso é maravilhoso, gente.
Isso é o que há de mais profundo, isso é o que há de mais maravilhoso na vida. Só que qual é o nocaute do nosso ego? É porque não é você, entendeu, Bill? Porque o seu sonho é você ser o máximo. É você ser a melhor zona. Pô, não sou eu não, é? Não, Bill. Você sabe que você é derrotado por você mesmo. Você é fraco. Você é um miserável. Mas com Ele, com a graça dEle, você é mais do que vencedor. Nele você frutifica. Então, esse é o caminho. Essa é a forma. Amém? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus, vamos orar. Eu até terminando cedo eu estou, tá vendo? Graças a Deus. É o Espírito, que eu sou falador. Eu quero te convidar hoje a orar e pedir a Deus isso. Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, gera em mim o que eu não posso gerar. Senhor, cumpra a Tua palavra na minha vida. Se a Tua palavra diz que o Espírito produz isso, então produza na minha vida. Faça como Maria, que se cumpra em mim a Tua palavra, Senhor. Faça a Tua obra em mim. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: Deus, eu não sei, eu não posso, quem sou eu? E o Senhor não falou: ah, Moisés, você é maravilhoso, vamos levantar essa autoestima. Tem gente que acha que é assim, né? Oh, Senhor, eu sou muito ruim. E Deus vai dizer: não, minha filha, você é top. Não fique com essa baixa estima, você é não. Deus não faz isso não. Moisés está lá: Senhor, eu não sei, eu sou ruim. Deus diz: eu sei, Moisés. Mas fique tranquilo, olha o que Deus fala para ele: eu serei contigo. Essa é a cura da nossa baixa estima. Não é uma autoilusão de que somos melhores, de que somos maiores. Não, isso é mentira. É saber que o Senhor está conosco. Tem uma musiquinha, antigamente, né? Para curar a nossa autoestima, a gente cantava assim na igreja. Cantava: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Sabe qual era o valor? Não é que você é maravilhoso, não era isso, não. O valor é: Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Por isso que há algo precioso em você, há um tesouro em você. Paulo fala a Timóteo: guarde o bom depósito que há em vocês, o tesouro que há em vocês, o Espírito Santo. Amém? E eu não sei o que os irmãos prepararam para a gente cantar. Não tem que ser essa, não. Ah, vai ser? Ah, então pronto, então vamos nessa. E eu quero que você cante isso, para a gente relembrar até esse tempo, né, quando a gente pensava no Espírito como o valor da nossa vida. Cante, peça a graça de Deus para encher o seu coração. A gente vai orar juntos. Tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante em você. Por isso levante e cante.
Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Amém. Eu quero que você ore comigo agora. Pai querido e amado, nós temos fomes, carências, necessidades, dilemas que só o Senhor conhece. O Senhor os conhece mais do que nós mesmos os conhecemos, Senhor. Mas nós sabemos que em Ti há água viva. Em Ti há água que mata as nossas sedes mais profundas. Em Ti há o pão que nos alimenta em níveis inimagináveis. E eu sei, Senhor, que essa água e que esse pão é a presença do Teu Espírito em nós. E o Senhor prometeu dar o Teu Espírito a todos aqueles que creem em Jesus, a todos aqueles que creem que Jesus morreu no seu lugar, que são amados e perdoados por causa do sacrifício do Calvário, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Senhor, nos enche com Teu Espírito. Senhor, nós queremos entender de uma vez por todas que não somos nós, não é a nossa força, não é a nossa competência, não é a nossa habilidade, não é a nossa influência, não é o nosso currículo, não é a nossa beleza. Tudo isso pode ser instrumentalizado pelo Senhor, mas nisto não está a nossa confiança. Porque a porta que o Senhor fecha não tem quem abra. Senhor, a nossa confiança está naquele que pode produzir em nós o que não nos é natural, pode produzir em nós o que é extraordinário, pode produzir em nós o que é sobrenatural e nos levar para além dos nossos limites, para além do que imaginamos, Senhor. Senhor, nos faz confiar na Tua presença, nos faz nos mover crendo no Teu Espírito, que possamos pensar, sentir, falar, agir crendo na presença do Teu Espírito em nós. Que possamos nos mover na vida, Senhor, confiando em Ti, confiando que há uma pessoa maravilhosa em nós, há um tesouro em nós, que nos santifica, que nos fortalece, que nos dá poder para vencer o mal, para vencer o pecado, para glorificar o Teu nome, para fazer o bem, para iluminar o mundo com a Tua luz. Acende, Senhor, o Teu candeeiro em nós, Pai. Acende essa luz em nós, Pai. Nós não queremos mais atrapalhar com o nosso orgulho, com a nossa autoconfiança, com a nossa autossuficiência. Queremos nos render a Ti e crer, como Maria creu, Senhor, que a Tua palavra se cumpre em nós. Se a Tua palavra diz que o Teu Espírito gera em nós amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e todo fruto do Senhor, então é isso que vai acontecer, Senhor. Nós queremos diminuir, nós queremos sair da frente, para que o Senhor tome o controle, Pai. Nos enche com Teu Espírito, aleluia, nos toma, Senhor, nos transforma para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus, amém, 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 amém.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus seja com você e com sua casa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Deus te abençoe. Vá cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.